Olá, pequenos empresários e profissionais liberais. Eu estou aqui hoje para falar para vocês sobre um livro muito bacana, chama O Gerente Minuto. É de uma série de livros, né, de dois autores muito famosos e antigos também. É um livro já, essa aqui é a 12ª edição, tem a 10ª, que também é famosa. É um livro, esse aqui especificamente de 81, para você ter uma noção, ele é antigo. Mas especificamente o Ken Blanchard, que é o primeiro aqui principal, ele é um autor de vários livros. O Gerente Minuto tem outros, de uma espécie de série, assim, desses livros. Esse aqui é o Gerente Minuto, como tomar decisões rápidas. Então esse aqui é sobre decisões rápidas. Mas tem outros que falam sobre mais liderança de equipes especificamente. Ele tem um mais denso, que fala sobre psicologia do gerenciamento de pessoas, que é um livro muito mais complexo, mais denso, mais difícil a leitura, mas esse aqui é um livro prático para você ler, no máximo, se você pegar para ler uma semana. Coisa de se você se dedicar em 2 dias você termina. Então é um livro muito fácil, muito didático, é um diálogo entre duas pessoas, né, tem mais de uma, mas basicamente se dá entre o Gerente Minuto, que é esse, e um aprendiz, um jovem. Então ele vai explicando, o jovem vai lá para se dedicar a aprender mais, a entender como essa forma de gerenciamento, que é diferenciada das outras empresas, e procura saber mais, fazendo questionamentos que muitas vezes é aquele pensamento mais clichê, aquele mainstream, aquele pensamento tradicional, mas que ele vai dando formas diferenciadas de gerenciar. Então, é um diálogo muito fácil, muito, muito tranquilo de ler. Eu recomendo muito para pessoas que trabalham com equipes, principalmente em equipes que têm aqueles modelinhos tradicionais de gerenciamento. O que eu quero dizer com isso? Ele fala, por exemplo, aqui que os modelos tradicionais de gerenciamento estão focados em, por exemplo, flagrar a pessoa fazer o que ela está fazendo de errado. O que o funcionário está fazendo de errado, aí você repreende ele, ou muitas vezes até guarda para jogar aquilo num momento, numa reunião específica, ou numa chamada puxada de orelha maior, que você fala um monte de coisa, enquanto aqui ele prega algumas coisas diferentes. Por exemplo, ele fala de elogios minuto. Você elogiar, você flagrar, começar a ter os olhos atentos ao que os seus funcionários estão fazendo de correto, o que eles estão fazendo bem feitos. Então, é uma mudança de perspectiva em algumas coisas do gerenciamento muito bacanas. Fala algumas coisas legais de você, por exemplo, as crianças, desde pequena a gente incentiva uma criança quando ela está aprendendo a andar, a gente elogia uma criança ela andar, e se ela cai no meio do caminho, ninguém xinga a criança. Pô, você devia andar, não sei o que, dá pra você andar, levanta. Não, isso funciona como um funcionário também. Porque você não vai aos poucos, à medida que ele erre no meio do caminho, você vai fazendo elogios, isso, parabéns, e etc. Outra coisa que me marcou nesse livro foi uma passagem que ele fala sobre, me lembrou bastante o livro do Príncipe, do Maquiavel, mas ele fala sobre, dá o exemplo aqui de uma citação chinesa, de uma história em que o cara, primeiramente, ele faz dá um exemplo, né, do primeiro-ministro e o chefe da guerra, né, e o general está procurando um substituto, e aí ele fala assim, vamos fazer um teste. O primeiro-ministro, você vai dar as notícias, primeira semana, você vai dar só notícias boas, enquanto o chefe que era o substituto, ia ser talvez o substituto, ia dar só as notícias ruins. E aí nisso, e depois eles trocam os papéis. O que acontece? Aquele cara que inicialmente, o primeiro-ministro, só dava notícia boa e depois começou a dar notícia ruim, foi visto como louco. O cara é louco, o cara começou muito bem, etc, agora tá aí só xingando a gente. E o outro, que só dava mais duro e depois foi ficando mais aberto a dar dicas, ajudar, premiações, etc, foi visto como um cara, nossa, é ponderado, nossa, ele tá melhorando o comportamento dele. O que isso tem a ver no seu negócio? Muitas vezes você tem aquele comportamento, às vezes muito complacente e você vai ficando duro, então você fica uma vez meio que de louco. Pô, o cara era uma gente boa, agora aí... Então, e muda muito. Então preste atenção se você está, às vezes, sendo aquele cara duro e depois você fica mais tranquilo, o que é bom, ou se você é aquele cara muito gente boa no começo e depois você vai ficando duro. E aí você vai ficando visto como meio louco, né, no gerenciamento. Na história é o contrário, tá? O primeiro-ministro e o outro, mas você entendeu o conceito. Então, o Gerente Minuto fala várias coisas bacanas também, fala sobre... aqui no final ele dá uma síntese do que é, o que ele resume bastante, que dá um gráfico aqui. Seja específico, você deixará muito claro o que seu funcionário tem que fazer, coloque 2, 3 coisas. As pessoas não necessariamente, a gente não deve supor que o funcionário deva saber o que ele tem que fazer, não. Dê 2, 3 instruções sobre o que você quer que ele te entregue e deixe ele fazer do jeito que ele quer. Não fale você, eu quero assim, com pontinha e tal, porque isso acaba prejudicando. Cada pessoa tem uma maneira de produzir, a não ser que seja um trabalho, né, muito específico. Mas no geral, dê 2, 3 funções chave para esse cara, claras, e deixe ele fazer do jeito que ele achar melhor. Você tem que focar nos resultados. Esse livro, por fim, me fez raciocinar 3 pilares importantes que eu percebi na administração de pessoas. Existem pessoas, existem comportamentos e existem resultados. Nunca confundir as pessoas com os comportamentos. Exemplo, se a pessoa ela chega atrasada, não leva para o lado pessoal dela, mas sim foque no comportamento, não fique falando da pessoa, usando adjetivos e coisas assim. E tem muito claro, vocês dois, você, o gerente, você, o funcionário, do que vocês estão buscando. Então,
são os resultados, né, desejados. Então tenha isso tem que ser em comum com vocês. O comportamento, muitas vezes, não necessariamente você precisa necessariamente mudar, e as pessoas em si, você faz na hora de você estar recrutando essa pessoa. Então foque muito nas pessoas, o comportamento e o resultado esperado. Deixe esse resultado muito claro para vocês dois, e não suponha que ele deva saber o que você quer. Não, deixe claro. Então é um livro muito bacana, tem vários aprendizados muito bacanas, ele vai deixando assim, ó, algumas frases maiores aqui para você que ele está sintetizando. Ajude as pessoas a alcançarem seu potencial, seu pleno potencial, surpreenda fazendo alguma coisa certa. Então assim, muito bacana, recomendo muito, super simples, e esse aqui é mais uma recomendação de livro aqui para vocês. Bom, a gente se fala até um próximo vídeo, até mais, tchau, tchau.